uma enquete perguntando: você possui planos de saúde? Porque esse é o nosso tema, né? Sim. Nós, infelizmente, não temos o Brasil inteiro com um plano de saúde bom, porque o certo seria que o Estado proporcionasse saúde para todos. É assim? Exatamente. A saúde é um direito fundamental, né, Rita? Então, ela está prevista lá na nossa Constituição, né? É um direito de todos os cidadãos e é um dever do Estado, né? E, não obstante a isso, muitas empresas privadas optam por prestar esse tipo de serviço de forma suplementar, com o objetivo de obter lucro. E é aí que surge a figura dos planos de saúde. Bom, em planos de saúde é um tema bem polêmico, eu não sei você. Eu vou dizer agora quanto que nós estamos aqui. Nós estamos com 55% de pessoas com plano de saúde e 45% na nossa enquete não possuem plano de saúde, ou seja, dependem do Sistema Único de Saúde, dependem do SUS. E tanto no SUS quanto muitas vezes nos planos de saúde, nem sempre a gente consegue o médico que a gente quer, a especialidade que a gente quer, na data que a gente precisa. E aí, o SUS a gente até entende, né? A fila é grande, mas tem gente que fala assim: mas eu estou pagando plano de saúde, como que eu não consigo, como que eu posso ou não posso? E as pessoas têm direitos também, não é só o direito à saúde, a ter o seu médico, mas tem alguns direitos que os contratos dos planos de saúde, a pessoa só quando precisa, que vai ver o contrato, fala: opa, o contrato não está dizendo, você não pode. Exato. Né? Essa é uma situação bastante complicada, né? Os contratos de plano de saúde, de uma forma geral, eles não abrem a possibilidade do consumidor discutir, dele negociar, dele interferir de certa forma no que está escrito ali. É um contrato que ele é imposto ao consumidor de forma que ou ele aceita os termos que estão lá e contrata o plano de saúde, ou ele não aceita e fica sem contratá-lo, né? No direito a gente chama isso de contrato de adesão. Ou a pessoa então só tem duas opções: ou ela aceita ou ela não aceita, né? Mas por conta disso também, a gente tem a Lei 9656 de 98, que regula, né, de certa forma, coloca ali cláusulas que são obrigatórias de estarem presentes em contratos de plano de saúde. E outro ponto interessante é que o consumidor, por essa fragilidade que ele tem, o usuário do plano de saúde, por essa fragilidade que ele tem, está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor nessa relação, que é uma relação de consumo. O que leva uma pessoa a procurar um plano de saúde? Então, me parece muito claro que o que leva a pessoa a procurar um plano de saúde é a ideia de segurança, né? A gente poderia até fazer um paralelo aqui, lógico, guardadas as devidas proporções, com um contrato de seguro, por exemplo, de veículos, né? A pessoa que contrata um seguro para o seu carro não espera, ou pelo menos não tem a certeza, que sofrerá um acidente no futuro. Nem quer, né? Nem quer. E também muito menos que vai ser vítima de roubo, de furto, né? Mas ela contrata, opta por pagar ali um valor mensal, na expectativa de, caso isso aconteça, ter a segurança, né? Ter a quem recorrer. E eu acho que a ideia do plano de saúde é mais ou menos a mesma. O indivíduo que vai atrás de contratar, busca essa segurança para não ficar na mão em, eventualmente, uma situação de precisar, de necessidade médica mesmo, de saúde. Agora, voltando ao contrato que você falou, você falou contrato de adesão, ou seja, a pessoa aceita ou não aceita. Então, a pessoa precisa, né, ou quer um cuidado maior com sua saúde, busca essa segurança e vai e entra nesse contrato de adesão. Mas apesar de ser um contrato de adesão, você disse que tem o direito do consumidor. Exato. Ou seja, esse consumidor, apesar de estar dentro de um contrato por adesão, em algumas situações, ele também está protegido pela lei? Com certeza. A lei o protege, na verdade, tudo que há de proteção no Código de Defesa do Consumidor se aplica a esse indivíduo, a esse usuário do plano de saúde. Por exemplo, né, se ele vier a ser cobrado por uma dívida que ele não tem, né, por um valor indevido, ele pode pedir a restituição e isso poderá
acontecer até de forma dobrada, ele pode pedir a restituição em dobro. Se tiver cláusula abusiva, ele vai ter essa proteção no Código de Defesa do Consumidor. Então, se aplica sim integralmente essa legislação, sem sombra de dúvidas. Agora, ainda falando sobre os contratos, a pessoa tem essa necessidade, busca segurança, busca saúde. Apesar dela ter que dizer sim, o que ela deve observar? Gente, porque alguns contratos, a letrinha é tão miúda que a gente fica até com preguiça de ler, né? Porque é tanta coisa, página, mas nós temos que observar algumas coisas ao buscar um contrato do plano de saúde. O que a gente tem que prestar atenção? Com certeza, Rita. Eu acho que isso é fundamental, digamos assim, em quase todos os tipos de contratação de prestação de serviço, né? A gente tem que ter atenção, mas especialmente quando se trata de plano de saúde. Porque, querendo ou não, o bem ali que a gente está tentando proteger é a vida, é o bem mais caro para o cidadão, né? Então, primeiro ponto, minha orientação, informação. A informação hoje é tão fácil de ser acessada, né, por meio da internet. Então, a orientação é buscar informações a respeito daquela empresa privada que presta esse tipo de saúde, de serviço, né? Ver quanto tempo ela está no mercado, se existe alguma conduta ilícita que ela eventualmente já tenha praticado, se existe alguma notícia envolvendo ali algum escândalo, alguma coisa nesse sentido, olhar a opinião de clientes e antigos clientes, né? Porque quem melhor, no fim das contas, para falar se aquela empresa é de confiança ou não do que clientes ou ex-clientes daquela empresa, né? Segundo ponto muito importante, identificar qual o plano que melhor lhe atende, né? Porque existem planos que abrangem uma quantidade de procedimentos maiores e outros menos, né? Então, o importante é que o indivíduo consiga identificar qual o plano que vai atender melhor as suas necessidades e, por fim, conseguir identificar também a abrangência no sentido territorial, geográfico mesmo. Porque tem planos de saúde que abrangem tão somente um município, né, uma cidade, sim, outros que abrangem estado ou mais de um estado, né? Nacional. Então, esse tipo de cuidado tem que ser tomado, sim, e é uma orientação que eu sempre dou, inclusive, para os meus clientes. Todo e qualquer tipo de comunicação com o plano de saúde, o ideal é que seja feito por escrito, né? Porque fazendo isso é possível se documentar aquilo e se eventualmente acontecer de ter um abuso de direito por parte do plano de saúde, você tem o documento e pode levar isso a um advogado de sua confiança para buscar a liberação de algum procedimento, eventualmente, o reparo, a reparação daquele direito pela via judicial, se for o caso. Então, não é só ir ao plano de saúde escolhido, fazer um contrato e voltar para casa. Tem que voltar com o papel na mão. Com certeza. Que é o que vai garantir todos esses direitos. Exatamente. Algumas situações são muito difíceis. Por exemplo, um indivíduo conversa com o plano de saúde, com uma pessoa representante do plano, por telefone. E essa pessoa promete a esse indivíduo que, se ela fizer a contratação, determinado procedimento vai estar na área de cobertura, mas por telefone. A pessoa vai lá, assina o contrato, né? Depois pede a liberação do procedimento, o plano nega, fala, opa, não, isso a gente não cobre. Como que fica para cobrar isso, para demonstrar isso para um juiz, eventualmente na necessidade de ingressar com uma ação judicial, né? Então, a documentalização é muito importante. Tudo que for, por exemplo, oferecido por telefone deve ser anotado e verificado se está no contrato. Isso. Inclusive, agora na pandemia, muitas pessoas passaram uns apertos, porque tinha que fazer exame, mas o plano de saúde não cobria, mas isso não estava lá, porque a Covid não existia quando ele fez o contrato. Então, alguns conflitos surgiram entre exames, internações, etc. Carência. Falar em carência, prazo de carência. Tem alguma coisa que protege o consumidor em relação a isso? Tem uma situação, né? Se o consumidor ele fecha ali um plano e, por exemplo, tem que vir a fazer um tratamento de uma doença que é pré-existente, esse é um ponto bastante polêmico também, de doenças pré-existentes. Se ele precisa fazer algum tipo de tratamento dessa doença que é pré-existente, né, que já existia no ato da contratação, mas ele não sabia ser portador dessa doença, ele tem que ser
não se pode exigir dele o prazo de carência, né? Até porque o que se entende por doença pré-existente são aquelas moléstias, digamos, as doenças propriamente, que o indivíduo tem a ciência de ter no momento da contratação. E quando ele tem a ciência de que tem uma doença, ele precisa comunicar ao plano de saúde, pode ser exigido dele até a carência de até 24 meses, né, 2 anos aí, para ele começar a fazer o tratamento, utilizar o plano para essa finalidade. O duro é que algumas doenças não esperam, né? Exatamente. Pode aparecer de repente um câncer, ou às vezes a pessoa contrata, por exemplo, para a gestação, 1 ano, aí ela engravidou antes, e aí, na hora de nascer o bebê, como é que faz? Então, aí nesse caso, por exemplo, teria uma proteção para esse consumidor? Não. Bom, essas hipóteses a gente tem que analisar caso a caso, né? Tem que ver, por exemplo, se o plano contratado oferece uma cobertura de obstetria, né? Isso, inclusive, existe uma lista da ANS, um rol, né, da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma lista de procedimentos obrigatórios. Então, via de regra, não só aqueles procedimentos, hoje em dia funciona dessa forma, não só aqueles procedimentos, como outros também, são obrigatoriamente de cobertura pelo plano. Responsabilidade é do plano de saúde de cobrir aquele determinado procedimento, a depender da modalidade do plano de saúde contratado, né? Então, isso também tem que ser observado. Modalidade do plano contratado. Modalidade seria individual, familiar, empresarial? Não. Que modalidade? Também? Também. Sim, mas eu me referi também à abrangência do plano de saúde no sentido de ser um plano ambulatorial, de ser um plano que envolve também prestação de serviço odontológico, obstetria, né? Mas, sem dúvidas, também tem diferença de plano individual, plano familiar, plano coletivo empresarial. Você falou em modalidade, eu já pensei nessa divisão. Então, não, é aquilo que está no contrato que, para cobrir, que dá cobertura à saúde daquele indivíduo ou de sua família, dependendo do seu tipo de plano. Exatamente. Deixamos de falar algo importante sobre plano de saúde que eu não tenha perguntado e você falou, nossa, mas não posso esquecer. Tem uma situação que é justamente relativa a essa lista da ANS, né? Hoje, no Dia Mundial da Saúde, é muito importante trazer essa informação. Está pendente de julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, se a lista trazida pela ANS de procedimentos obrigatórios, né, aqueles que o plano de saúde necessariamente deve cobrir para os seus usuários, se essa lista seria taxativa ou exemplificativa. O que significa isso, né? Uma lista taxativa significa que o que não está lá de procedimento, o plano de saúde não necessariamente precisaria cobrir, né? Então, somente o que constar da lista seria obrigatoriamente de responsabilidade do plano de saúde de fazer a cobertura. E exemplificativo, né, considerar a lista exemplificativa seria tê-la somente como um norte, como um ponto de referência, como uma quantidade mínima de procedimentos que o plano deveria observar para o usuário, né? Então, isso está pendente de julgamento lá no STJ e a consequência para o consumidor é evidente, né? Se for considerada taxativa, vai ser ainda mais difícil para ele, vai se agravar, na verdade, uma situação que já acontece muito hoje em dia, que na prática, infelizmente, se você precisa de um procedimento, se você precisa realizar um procedimento que não consta da lista de procedimentos obrigatórios da ANS, o plano de saúde nega. Só que o consumidor ainda não fica totalmente desamparado, porque ele tem a possibilidade de juntar todos os documentos, daí a importância de documentar tudo certinho, levar para um advogado da sua confiança, para que ele tente, eventualmente, fazer a liberação forçada disso através de um processo judicial, né? E se essa lista for considerada taxativa, essa é uma situação que por si só já gera aí um desconforto no consumidor, certamente isso será agravado também. Olha, tem uma participação aqui, a Francisca Guimarães, ela é de Teresina, no Piauí. Ela diz que tem um plano de saúde, diz o nome do plano de saúde aqui, ela paga mais de R$10 mil por ano para a família. E ela está com exames para dar o resultado desde janeiro, né? Aí ela fala a rede, né, desse plano de saúde
Não tem compromisso com clientes em Teresina. Cancelaram a consulta na cara, ela colocou aqui, na cara da gente e sem me avisar por 2 vezes. Isso é um desrespeito também com esse consumidor. Que situação, hein? Para quem reclamar? Com certeza. Então, o ideal numa situação como essa, né, em que a pessoa se sente lesada, sente que está tendo uma lesão ali a um direito que é dela, né, até porque ela paga um valor que não é baixo para manter ali o plano de saúde, para ter esse tipo de assistência e fica desamparada. Numa situação como essa, o ideal é juntar a documentação mesmo, né, então, se for fazer, o ideal é que a Francisca tenha isso por escrito, né, então, por exemplo, que ela tenha enviado um e-mail pedindo a liberação dessa consulta e tenha recebido um documento como negativa, é juntar isso e levar para um advogado de sua confiança para que ele possa orientá-la da melhor forma possível. Inclusive, se é possível ou se não é possível, se é viável ou não, movimentar o Poder Judiciário para buscar a reparação desses direitos. E aí eu vou aproveitar esse gancho, porque muitas outras situações podem ser semelhantes a essa, a pessoa se sentir lesada, e você colocou esse ponto, eu achei bem interessante. Nada de ir no plano de saúde brigar, bater a mão no balcão. Tem que documentar, manda um e-mail para que volte esse e-mail com a resposta, por que não me atenderam, por que cancelaram, para que aquela resposta seja um documento para ser apresentado também diante do juiz. Exatamente, porque isso pode servir como prova. Muitas vezes você ir até lá, bater no balcão, né, até eventualmente ser mal educado com o atendente ali, que às vezes não tem nem culpa, né? Não acaba tendo muito efeito. O ideal é mesmo juntar uma documentação consistente para servir como prova. Nós conversamos com o Dr. Pedro Bellini, advogado, e hoje demos essas pinceladas, porque o assunto é mais profundo, tem muito mais para conversar, mas eu acho que já esclarecemos bastante e ajudamos muitas pessoas com com esse nosso tema, né, de plano de saúde. E por curiosidade, fechamos, já tinha aumentado 57,45%, voltou a 55,45%. Então, praticamente metade das pessoas que participaram conosco tem plano de saúde e ficaram aí de antena ligada. Doutor Pedro, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Rita. Muito obrigado.